Olá, tudo bem? Enfim, vamos pro vídeo. É uma experiência que eu tive com o Espírito Santo que eu vou contar aqui pra vocês. Naquele projeto eu era auxiliar de líder. Eu já fui aluno, mas eu me tornei auxiliar de líder porque eu quis me tornar depois. É um projeto onde a gente trabalha com crianças, jovens e adolescentes. Nesse projeto a gente trabalha com o desenvolvimento deles, né? A gente prepara os alunos com atividades extracurriculares. Eu era algum tipo de professor na época. E teve um dia que era sábado, o projeto é todo sábado, e teve um dia que, nesse sábado, eu estava desempregado, eu estava trabalhando como free. Aí meu patrão ligou assim: Ô Gabriel, tudo bem? Você pode vir aqui trabalhar hoje? Hoje não vai mais chover porque era previsão do tempo, né? Aí na hora que ele terminou de falar isso, veio uma voz muito forte na minha cabeça, sabe? Não sei dizer se é feminina, masculina, enfim, não importa. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Veio muito forte. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Falou em 3 segundos muitas vezes, sabe? E eu não sei dizer quantas vezes foi. Falou isso, não vai, não vai, não vai, não vai. Aí, depois que ele falou isso, depois que vi isso na minha mente muito forte, eu esperei um segundo assim e falei, não vou, não vou. Porque na hora que veio muito forte essa voz, porque isso não aconteceu comigo na minha vida, não é coisa da minha cabeça, né? Eu falo isso, eu sou louco. Porque se fosse da minha cabeça, ia ser a minha voz quando eu tô pensando muito alto, quando é alguma voz de personagem, alguma coisa que a gente assiste aí. Mas, sabe quando vem do nada, assim, inexplicavelmente? E foi isso que aconteceu. Aí eu falei, eu não vou, eu não vou. Aí eu já sabia o porquê. Porque eu sabia que eu tinha um projeto para ir. Eu já tinha faltado várias vezes pro projeto. Eu sou um professor, eu deveria ir todas as vezes. Só que eu tava desempregado, eu tava ajudando em casa. Muitas vezes eu falei, não vou, vou parar, eu vou pro projeto hoje, me desculpa. Aí eu falei que ele podia pegar outro rapaz lá que ele tava trabalhando antes. Aí ele falou, tá bom, não tem problema, né? Enfim, ele desligou e foi lá pro trabalho. Aí eu me arrumei, mas aí eu fui pro projeto mais tarde, me arrumei, almocei e fui lá. Chegando lá no projeto, eu falei, eu vou dar aula para aquela mesma turminha de sempre, né? Que eu trabalhava com crianças dos 8 aos 10 anos, se eu não me engano. Aí eu falei, eu vou dar aula pra galerinha lá, né? E era um assunto que eu já sabia, era sobre os evangelhos. Eu fui lá dar aula. Chegando lá, eu vi que só tinha uma aluna da minha turma. Eu esperava dela pelo menos 5, né? Uns 5 ou 4. Mas não, veio só uma aluna. O que eu pensei? Decepcionado. Eu tive decepção porque o Espírito Santo veio, não vai, não vai, não vai, não vai. Aí eu pensei, pô, eu deixei de trabalhar para ganhar o dinheiro do dia, para ajudar em casa, para vir dar aula para uma pessoa só. Eu parei. Eu pensei, não vou ficar perguntando, eu vou dar aula e pronto, né? Eu comecei a dar aula para ela. E conforme a gente estava conversando, né, sobre o assunto da Bíblia, brincando, porque, né, criança e adolescente e jovens, a gente tem que descontrair e tem que falar do jeito deles para que eles possam entender. A pergunta dela foi a seguinte: ela perguntou, se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele continua, mesmo assim ele fez tudo isso? Ele criou Adão e Eva, sabendo que eles iam desobedecer, que havia guerras e mortes. Me pegou de jeito essa pergunta, eu vou ser sincero, me pegou de jeito. Porque, né, como eu disse, é uma pergunta fácil, só que a questão é você saber responder. Eu sabia a resposta dele. Aí aqui eu vou explicar pra você do jeito que eu lembrar. Mas eu sei como dar a resposta. Eu vou explicar aqui pra vocês, de qualquer forma. Pensa assim, Deus criou Adão e Eva com um propósito. Qual o propósito? Repovoar a terra. Ele criou Adão e Eva para se procriarem e povoarem a terra, porque ele queria ter uma relação com o homem, mulher. Ele criou eles com um propósito grandioso. Inclusive, não é à toa que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus, ele é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio. Inclusive, os anjos também devem ter o livre-arbítrio. Eu falo deve porque não sei dizer se tem, mas como Satanás quis se rebelar contra Deus, então eu imagino que eles têm um livre-arbítrio. Eles têm a escolha de fazerem o que eles querem. E, inclusive, é bem similar a Adão e Eva, sabe? Só que o negócio do Adão e Eva é que a serpente, né, que era Satanás disfarçado, teve um dedo no meio disso tudo. Com eles poderem fazer a escolha que eles quiserem. Pô, imagina você não ter escolha para poder fazer nada. Você não tem escolha para comprar celular X ou Y, você não tem escolha para comer a coxinha de carne ou a de frango, você não vai ter a escolha
para ir para o parque de diversões, ou você não vai ter escolha para ir para tal faculdade. Imagina só isso. Mesmo se não tivesse escolha para nada, você seria obrigado a um tipo só de coisa. E que você provavelmente não gostaria. Imagina esse tipo de vida. Porque Deus não, ele não é um ditador, Deus não é alguém que vai te obrigar às coisas. Não, ele vai te dar liberdade de escolha. E isso é uma dádiva que Deus deu para todos nós. E Deus deu essa dádiva para eles. Só que o que eles fizeram? Eles escolheram fazer o mal. Ah, como assim fazer o mal? Porque eles obedeceram? Resumindo, desobediência é um pecado. E o pecado, ele está diretamente conectado com o mal. Ah, mas por que você está falando mal? Porque o mal e o bem sempre existiram. Deus é perfeito e ele é pura bondade e pura justiça. Ele é a totalidade de bondade. Só que acontece, existe a bondade e existe o mal. Né? Que nem a gente vê aí nos filmes, tem o lado do bem, o lado do mal, né? Enfim. E o lado mal seria contra Deus. E Satanás foi a mesma coisa. Ele tinha um dos maiores altos cargos lá no céu. Só que ele escolheu ir mais acima, ele escolheu ir acima de Deus. Ele queria tomar o trono de Deus. Só que Deus, claro que não iria deixar isso acontecer e também não teria como nenhuma chance, eu diria, né? Porque Deus é muito poderoso. Mas aí houve a guerra lá e ele foi expulso por se rebelar contra Deus. E ainda ele conseguiu levar demônios, né, anjos que se juntaram a ele e que caíram na terra. E o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Eles quiseram fazer o mal, eles quiseram se rebelar contra Deus, eles tiveram a liberdade e eles escolheram fazer o errado. Entendem? E a mesma coisa. E como é que. Tá, você explicou isso, mas por que você está explicando isso? Ela fez a pergunta por que nós sofremos até hoje. Porque toda ação tem uma reação. Isso é ciência pura. Né? Toda ação tem uma reação. Se eu vou empurrar alguma coisa, eu vou usar uma energia, e essa energia que eu usar na minha mão, no meu pulso, para empurrar algo, vai ter uma reação, que é eu empurrar aquele objeto. Eu não vou entrar nos detalhes, né? Mas, resumindo, toda ação tem uma reação. Eles fizeram isso, eles fizeram essa escolha, e essa escolha teve uma consequência. E a consequência foi terrível. Essa consequência foi terrível para todo o resto da humanidade. Senão não haveria sofrimento, não haveria dor. Se eles não tivessem feito isso, o mundo estaria bem diferente agora. Imagina a gente estar brincando no meio de animais perigosos, né? No leão, enfim, porque no céu vai ser assim. E também, já era lá no Éden, né? Os animais eram passivos, justo que ele armou um plano para salvar a humanidade, que foi Jesus Cristo. Ah, mas por que Deus não fez Jesus nascer logo depois de Adão e Eva, né? Eles podiam ser os pais de Jesus, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Como eu disse, a gente nunca vai compreender Deus 100%. Por que Deus não fez? Aí você tem que se perguntar, por que Deus não fez? A gente sempre tem o costume de julgar primeiro, sabe? Ah, porque as coisas estão dando errado, eu vou julgar Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para isso acontecer? A gente se pergunta dessas coisas, mas às vezes não sabe a resposta, né? Porque a gente fez alguma coisa errada. Mano, o meu maior inimigo é eu mesmo. Por que eu mesmo? Porque eu faço as escolhas, independente de tudo. Se eu brigo com alguém, se tipo, eu tô discutindo com alguém e eu começar e tá andando pra uma briga, eu vou ter escolha de continuar com a briga ou começar a briga, entendeu? Ou eu decido parar a briga. Entenderam? É assim que funciona. Entendem isso? E só que não é a mesma coisa, mas eu vou chegar aqui no ponto. É que eu fiquei pensando, pô, se eu não tivesse ido, ela ia passar a aula dela com o pessoal das crianças menores, que eram com o pastor da congregação lá. E imagina ela no meio de um monte de criança pequena que não vão conseguir entender, que não entendem como ela, que são muito agitadas, né? E enfim, como é que ela ia conseguir, o pastor ele conseguir dar uma resposta para ela sem conseguir explicar para os outros alunos? Porque quando um levanta a mão para fazer uma pergunta, os outros estão ouvindo também, e eles vão querer uma resposta também, entendem? E se eu não tivesse ido, talvez ela não teria resposta. Ela poderia ter perguntado para a mãe dela, para o pai, ou para qualquer outra pessoa depois. Mas vai saber se ela iria se lembrar dessa pergunta, ou se a pessoa teria a resposta correta. Porque, assim, a pergunta tem coisas que vêm na hora. A pergunta dela poderia ter veio naquele momento. E vai saber se ela teria a mesma resposta, ou a resposta correta. Entende? E valeu a pena. Valeu muito a pena. Então, pessoal, só essa experiência que eu queria contar para vocês. Deixa o Espírito Santo agir, tá? E tchau para vocês. Oi, pessoal, dando uma vez aqui no final do vídeo.
Esse canal também, além de fazer vídeos sobre a Bíblia, experiências, enfim, para fortalecer a fé, também irei fazer vídeos sobre política, tá? Política atual, que está acontecendo no mundo e que é do interesse dos cristãos, tá bom? Fique com Deus.